Olá, bem-vindos ao nosso curso de língua inglesa. Nesta videoaula, vamos falar sobre o brincar e a constituição do sujeito na infância, a importância das brincadeiras no processo de aprendizagem de língua inglesa no ciclo alfabetizador e tipos de brincadeiras e estratégias didáticas. O brincar na constituição do sujeito na infância. Para inspirar nossa reflexão, partimos de um trecho de um poema de Manuel de Barros, intitulado Menina Avoada. Foi na fazenda de meu pai, antigamente. Eu teria 2 anos, meu irmão, 9. No caminho, antes, a gente precisava de atravessar um rio inventado. Na travessia, o carro afundou e os bois morreram afogados. Eu não morri, porque o rio era inventado. Segundo Vygotsky, um dos representantes mais importantes da psicologia histórico-cultural, o sujeito se constitui no estar com os outros, ou seja, na interação social, desenvolvendo atividades tipicamente humanas. Essas atividades são mediadas por ferramentas técnicas e semióticas, por exemplo, a linguagem. E, no caso das crianças, especificamente, os brinquedos e as brincadeiras. Como sugerido pelo poeta Manuel de Barros, inventar o mundo é o espaço seguro para a criança ser criança e se desenvolver, pois, nesse espaço, inventar o mundo não mata, pelo contrário, ajuda a viver. Nessa ótica, a brincadeira infantil destaca-se como atividade social de maior importância para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional do sujeito, e não meramente como uma atividade de recreação que supre apenas o instinto de satisfação da criança. Ainda, segundo Vygotsky, a brincadeira é um modo de expressão e de apropriação do mundo típico da infância, das relações, das atividades e dos papéis que irão vivenciar na vida adulta. Imaginar, fazer planos, apropriar-se de novos conhecimentos são alguns dos saberes que surgem na infância por meio do brincar. Ou seja, é por meio das brincadeiras, entendidas aqui como toda e qualquer atividade lúdica, que a criança age, mesmo que simbolicamente, experimentando o mundo físico, reelaborando o que sente, o que conhece, como se comporta nesse mundo, atribuindo significados às experiências e atividades sociais e desenvolvendo atitudes e comportamentos. Em resumo, nesse universo lúdico, a criança comunica-se consigo mesma e com o mundo, aceita a existência dos outros, estabelece relações sociais, constrói conhecimentos e desenvolve-se integralmente. Capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, a empatia, bem como a cooperação, a solidariedade, a coordenação motora e a criatividade, são amplamente acionadas e desenvolvidas nessa atividade social fundamental, que é o brincar na infância. Mas será que todas as crianças brincam e se desenvolvem do mesmo jeito, da mesma forma? Não seria o brincar também uma construção cultural? Sem dúvida, pensar as relações entre culturas do brincar nos remetem especificamente à articulação com o desenvolvimento das linguagens das crianças e, particularmente, as línguas. Assim como os adultos, as crianças são sujeitos marcados pelo pertencimento de classe social, de gênero, de etnia e de religião. Portanto, todas as inscrições sociais que afetam a vida dos adultos também afetam a vida das crianças. E, por isso, a diversidade cultural dos grupos aos quais pertencem determinam o modo como entendem o mundo e aprendem. Por meio do lúdico, interagindo com e no mundo, brincando consigo mesmas e com seus pares,
as crianças podem ampliar o entendimento do mundo para além da sua língua materna, em uma perspectiva multicultural e plurilingüe, característica do mundo contemporâneo. A importância das brincadeiras no processo de aprendizagem da língua inglesa. Se entendemos a infância como período de experimentação com o mundo e com os outros, por meio de diversas linguagens que constituem o ser criança, então, o contato e as vivências com outras línguas só podem ser benéficos para a sua constituição e, principalmente, potencializadores de uma formação mais humanizadora, plural e compreensiva dos diferentes modos de construir representações da realidade e perceber o mundo. Ao vivenciar brincadeiras típicas de crianças originárias de outras culturas, a curiosidade das crianças sobre um mundo ampliado, para além dos espaços da família e da escola, é aguçada. Nessas vivências, as crianças são convidadas a observar com atenção, a imitar comportamentos, a participar de forma espontânea, com o movimento do corpo, com a fala coletiva e até com o silêncio. Enfim, são vários os modos de interação e de construção da atividade do brincar por meio de linguagens articuladas, em que a língua inglesa é mais uma ferramenta simbólica para a criança constituir-se como um sujeito. Isto nos leva a entender que as brincadeiras são também um elemento essencial para iniciar o desenvolvimento de conhecimentos relacionados a multiletramentos e multimodalidade em toda e qualquer língua que ela venha a aprender. Um aspecto importante a notar é que, como nos ensina Secato, mencionando um estudo de Schultz, as habilidades cognitivas das crianças bem jovens, que ainda estão em fase inicial de construção da linguagem, dependem das experiências concretas e da percepção no uso de ferramentas simbólicas, línguas, os brinquedos, as brincadeiras, e por isso torna-se tão relevante enfatizar essas experiências lúdicas na aprendizagem da língua inglesa. Outro aspecto é a importância da interação em diferentes línguas, língua materna e língua inglesa, para o desenvolvimento da oralidade, em língua materna e língua inglesa. Tanto o professor como crianças podem fazer uso dessas línguas para atingir os objetivos da atividade social, no caso, brincar, participar de brincadeiras. O professor poderá instruir as crianças e demonstrar a brincadeira em português, em inglês, ou nas duas línguas de modo alternado. Deve encorajá-las, mas não corrigindo ou tentando moldar a fala da criança, para que se expressem conforme a natureza da brincadeira e sua estrutura, como um gênero discursivo textual. Mais do que aprender uma lista de palavras ou expressões em inglês típicas de uma determinada brincadeira, a aprendizagem está centrada na interação social, na integração de diversas linguagens e no desenvolvimento de habilidades socioafetivas das crianças. Conforme as crianças vão desenvolvendo o repertório de vivências e os conhecimentos em língua inglesa, a língua portuguesa vai sendo cada vez menos requisitada nas interações lúdicas. Tipos de brincadeiras e estratégias didáticas. Sob a perspectiva do movimento corporal, podemos distinguir dois grandes grupos de brincadeiras: as brincadeiras de pátio e as brincadeiras em espaço interno. As brincadeiras de pátio são normalmente realizadas em grandes grupos, com os alunos organizados em time ou equipes, e requerem grande movimentação espacial. Por outro lado, as brincadeiras em espaço interno, no geral, são mais contidas, com as crianças brincando em grupos menores. Fazem parte dessas brincadeiras o telefone sem fio, a dança das cadeiras, batata quente, meu mestre mandou, quem começou o movimento, entre outras. Tomando como referência a familiaridade, podemos inclusive pensar em brincadeiras que fazem parte da cultura da criança
e que também estão presentes nas culturas de outras crianças ao redor do mundo. Exemplos dessas brincadeiras são o pega-pega, o esconde-esconde, o corre-cutia, que apresentam a figura do pegador, em inglês, o it. Temos ainda as brincadeiras de mão, os clapping games, bastante comuns em diferentes culturas. Para planejar e desenvolver brincadeiras nas aulas de língua inglesa no ciclo alfabetizador, é importante brincar junto com as crianças e, nesse sentido, vamos propor algumas estratégias didáticas para realizar esse trabalho. No gênero discursivo brincadeiras, sempre temos uma atividade que é a da escolha de quem vai ser o pegador ou quem vai iniciar o jogo. Em inglês, assim como em português, temos textos específicos para fazer essas escolhas, como unidunité, para o ímpar, ou jokenpô. Portanto, antes de começar a brincadeira, é preciso fazer as crianças participarem dessa escolha em inglês. É importante também contar para as crianças como é a brincadeira, alternando português, inglês e mímica, se possível e necessário, e apresentar os materiais que serão utilizados para as brincadeiras. Uma possibilidade é solicitar às crianças que tragam os materiais, uma bola, por exemplo, ou conversar com o colega professor de artes para ajudá-las nas confecções dos materiais com antecedência. Em seguida, é importante brincar uma ou duas vezes com as crianças para que experimentem a atividade sem ainda valer de verdade para uma pontuação específica ou eleger vencedores. Lembrando que todas as brincadeiras podem ser adaptadas para contemplar um número maior de alunos, mais pegadores, por exemplo, ou mais equipes para brincar no pátio, ou então juízes observadores, no caso de crianças que não se sintam muito à vontade para correr de modo competitivo. A ideia é encorajar a participação de todas as crianças na brincadeira. Ao finalizar uma brincadeira, é importante fazer uma avaliação com as crianças sobre a experiência. Gostaram? Não gostaram? Por que sim? Por que não? Vão ensinar para outras crianças da família e em casa para brincar mais vezes? As brincadeiras, especialmente as que ocorrem em espaço interno, poderão ser repetidas conforme o desejo dos alunos ao longo do ano, inclusive servindo como atividade de transição entre atividades de uma mesma aula. Chegamos ao final desta nossa videoaula. Para resumir, destacamos que brincadeiras constituem a atividade social mais importante das crianças e é por meio delas que se desenvolvem capacidades cognitivas, sociais e afetivas de modo integrado. Brincadeiras são atividades centrais para a aquisição de linguagens, especialmente das línguas. E, no caso da língua inglesa, entendida em seu viés de língua franca, como proposto no currículo da cidade, permitem a conscientização de seu uso por falantes de diferentes nacionalidades e culturas no mundo. O planejamento e o uso de estratégias didáticas adequadas para diferentes tipos de brincadeiras devem ser considerados pelo professor, uma vez que propiciam um melhor engajamento das crianças nas atividades e otimizam o processo de aprendizagem da língua inglesa.